muito feliz da gente estar juntos. Super Rita vai fazer a tradução para o pessoal de língua espanhola. E estou muito feliz de mais uma vez estarmos juntos num evento da CEPA Brasil. Lembrar a todos que é uma publicação da coleção Livre Pensar. Nós já temos alguns livros editados e hoje temos a grata satisfação de lançar o livro do Ricardo e do Dante para nossa apreciação hoje. Muito bem, meus amores. Como sempre, vamos dar início pela parte cultural. Então, vamos ouvir uma música que fale sobre Deus, que é o título do que vai fazer parte do livro do Ricardo e do Dante. Então, Rita, por favor. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar
vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Obrigada. Agora, a polivalente Rita, a gente abusa dela, porque, como a gente fala no futebol, ela cruza a bola, vai, marca o gol, faz tudo para nós. Então, ela vai colocar agora a tradução, né? Aquele globinho. Só um minutinho, eu queria só explicar para você, Alcione, boa tarde. Eu vou conseguir aqui restabelecer a conexão para a transmissão do Facebook, então, a partir desse momento, eu vou começar a transmitir lá no Facebook, ok? Ok. Só um minutinho, tá? Aí a Rita já explica como é que faz para todo mundo acessar a interpretação, tá? Tá ótimo. Só um minutinho. Ok? Então, boa tarde a todos os amigos do Face também. Sejam todos bem-vindos. Aos amigos que estão aqui no Zoom, sintam meu abraço apertado. Estou muito feliz de estarmos juntos. E vamos começar o nosso evento, primeiramente pedindo para a Rita explicar como vai funcionar a tradução. Rita, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de explicar que a questão da tradução será feita da seguinte forma. Abaixo, na barra de vocês, aparecerá uma espécie de um globinho, de um mundinho. Ao clicar ali, vocês terão a opção de 2 idiomas, português e espanhol, ou se estiver no inglês para vocês, português e Spanish, perdão. Caso a pessoa seja de língua brasileira, de língua portuguesa, fique no idioma português. Caso a pessoa seja de língua espanhola, passe para o idioma espanhol. E eu estou acompanhando, na hora que mudar a pessoa que esteja falando, o palestrante, nesse caso eu mudo automaticamente, ninguém perderá nenhum dos comentários. Explicando a los de lengua española, perdón, Alcione. Pues abajo, en la barra de tareas, de herramientas de Zoom, aparecerá una especie de un globito, ¿no? Como un mundo. Pues ahí cada uno le da y aparecerán las opciones de 2 idiomas, de portugués y de español. O si está en inglés, de portugués y Spanish. Pues los que sean de lengua portuguesa, que le den a la opción portugués. Los que sean de lengua española, que le den a la opción de lengua española. Yo automáticamente estaré cambiando mi idioma según la persona que esté hablando. Y así, de esta manera, pues nadie perderá nada de la transmisión. Obrigada a todos e bom evento. Gracias a todos e um bom evento. Só falta aparecer o globinho. Isso. Perfeito. Todos listos? Todos prontos? Então, vamos. Eu tenho a honra e o imenso prazer de apresentar Dante Lopes. É só relembrar, né? Porque creio que todos já conhecem. Mas Dante Lopes, ele foi dirigente juvenil espírita,
presidente do agrupamento juvenil Joaquim Soriano de Rafaela. Foi presidente do CREAR, Conselho de Relações Espíritas Argentino, e da CEPA, Associação Espírita Internacional, foi presidente por 2 vezes. Tem participado como expositor em numerosos congressos e conferências espíritas em diferentes países das Américas e da Espanha. É membro ativo da Sociedade Espiritismo Verdadeiro de Rafaela, Argentina, onde ministra conferências e é diretor de sessões mediúnicas. Com isso, vocês já sabem. Mas o que eu queria contar também é que nessas 2 vezes que ele foi presidente da CEPA, ele implantou e ensinou todos nós a fazermos planejamento estratégico, a nos organizarmos para a próxima eleição, apresentarmos planos de trabalho. Foi uma imensa contribuição na sua gestão. E também queria contar que ele é marido de Mônica Molfino, que a gente ama de paixão, que é uma pessoa excepcional, também foi secretária de CEPA. Se nós temos nosso casal 20, que é a Jacira e o Mauro, a Rafaela tem o casal 20, Mônica e Dante. Eles têm 5 filhos, que eu não posso falar um melhor do que o outro, porque são demais, gente, são demais. E aquele clipe que a Sandra fez para o Congresso, O Clamor da Terra, uma das meninas lindas que tinham com uma voz excepcional era a filha do Dante, é a filha do Dante. Então, você não sabe se você gosta mais dos meninos ou das meninas, porque cada um é um ser melhor do que o outro, e ele tem 11 netos. Então, é uma família linda. Dante, eu estou muito feliz que você está conosco no dia de hoje. Você sabe quanto a gente te ama, quanto você é uma pessoa muito importante na vida de todos nós, participou da coleção, acreditou nela e dividiu com o Ricardo. Então, estamos muito felizes. Aqui é sua casa também. Então, por favor, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada pelo convite e nós somos todos ouvidos. Alcione, muchísimas gracias por tanto cariño. Las personas que ven afecto y cariño en otros es porque ellas lo tienen, y tú tienes esa característica. Tienes un gran corazón y mucho para brindar. Así que gracias por la amistad que tenemos y que disfrutamos siempre cada vez que nos encontramos, aunque sea en forma virtual. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con mi compañero de ruta, Ricardo, compañero de audacia lo llamo yo, nos pusimos a escribir hace ya un tiempo y fue durante un par de años largos en el cual nos dedicamos a esta aventura de aceptar el desafío que nos había propuesto el CEPA y el CEPEDOC de escribir algunos conceptos sobre Dios. Voy a compartir, primero voy a hacer una breve exposición, después le voy a dejar lugar a Ricardo, y bueno, seguramente después vendrán algunas preguntas. Voy a compartir un PowerPoint como para guiar, inclusive para que sea más claro para aquellos de habla portuguesa, que puedan entender mejor los conceptos. Desde el primer momento con Ricardo nos propusimos no hacer un tratado sobre Dios, sino tratar de acercarnos, por eso el libro
acercarnos a la idea, ¿no? Y generar reflexiones que puedan permitir a los lectores hacer sus propias reflexiones. Esa fue desde el primer momento la intención que tuvimos con Ricardo, porque es un tema, digamos, tan esencial, tan profundo, tan de fondo en el ser humano y en tratar de encontrar la explicación a todo, que no nos podemos arrogar el derecho de dar nada por terminado en este concepto. Por eso esto se llama aproximaciones a la idea de Dios, ¿no? Partimos de la idea o de la base de que todos tenemos creencias, y que las creencias son de alguna manera las que determinan buena parte de nuestros comportamientos y pensamientos, ¿no? Porque la creencia es una idea que se asume como verdadera, ¿no? Es algo que tenemos incorporado a nuestro acervo cultural. Y es interesante ver que se ve bien, ¿no? No tengo retorno. ¿Se ve bien el PowerPoint? ¿Hola? ¿Me están escuchando? ¿Rita? Sí. ¿Hola? Estamos escuchando. Ah, bien. No tenía retorno, por eso no entendía si estaban escuchándome. Bueno, hablábamos de las creencias, ¿no? Que es lo que determina de alguna manera el acervo cultural de cada uno. Esas creencias, que son ideas consideradas ciertas, nos llevan a actuar según estas creencias. Y esta actuación, esta forma de movernos en la vida, nos genera resultados. Y esos resultados, que están de acuerdo a las creencias con las cuales actuamos, no hace más que reforzar. Si nosotros no tenemos un sistema de creencias que trata de ser flexible, en el cual nuestra mente está abierta a nuevas ideas, a estar permanentemente abierto a los cambios, lo que hacemos es retroalimentar las mismas creencias y a solidificarlas. Por lo tanto, esto es clave a la hora de entender estos conceptos, como el concepto de Dios, que es algo que fue evolucionando con el tiempo. Las religiones, en general, se apropiaron de la idea de Dios, y más que eso, se impusieron como intermediarios entre Dios y el hombre. Por lo tanto, al ser humano, de alguna manera, que no pensaba por sí mismo, tenía que encontrarse con Dios, según las religiones, a través de los misioneros, a través de los sacerdotes, a través de los pastores. Y entonces se apropiaron de esa idea, y entonces en Occidente Dios es de los cristianos y es de los judíos, se reparten de alguna manera, de una manera distinta y de una visión diferente, pero se apropian de la idea de Dios. En Oriente Medio también se apropiaron del concepto de Dios los musulmanes, donde lo llaman Alá, y es el único Dios. Y todas esas religiones que hemos nombrado consideran al que no piensan como ella como herejes, como personas que no son elegidas por Dios y por lo tanto están fuera de la creación casi, ¿no? En Oriente hay diferentes creencias, la mayoría tendientes a un Dios único, pero bueno, nos ocupamos más de lo que es Occidente, ¿no? Entonces, aquí surgen algunas preguntas que siempre nos hemos hecho y que atraviesan la cultura occidental. ¿Qué es la pregunta o el concepto que nos transmitieron las religiones cristianas, en el cual dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Nosotros nos planteamos
que tal vez podríamos hacer la pregunta al revés. Probablemente el hombre se hizo de Dios una imagen similar a sí mismo. Por eso, de alguna manera, las características tradicionales son características antropomórficas, es decir, similares a Dios, similares al hombre, es decir, un ser superior que está por encima de los hombres, que está observándolos permanentemente, que premia, que castiga, que da oportunidades a algunos y a otros no, en fin. Pero el concepto que quiero que pensemos es este, ¿no? Si esto que dice las religiones tradicionales, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no es al revés, ¿no? Es que en realidad es el hombre el que hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, esto es una reflexión interesante para entender por qué las religiones tradicionales transmitieron ese concepto, y hay muchos de sus creyentes que le piden a Dios cuestiones mínimas o se relacionan con Dios como si fuera un ser casi humano, ¿no? Los paradigmas de las religiones tradicionales son básicamente esto, ¿no? Que son antropomórficas, es decir, un Dios proveedor, un Dios que te da y te quita. De alguna manera esto hace que parecería como que nos exime de responsabilidad, o exime de responsabilidad a quien cree en este concepto de Dios. Porque es Dios el que me manda la enfermedad, es Dios el que me saca la enfermedad, el Dios el que me manda la riqueza o que me manda la pobreza, o que me da salud o no. Entonces, de alguna manera es un concepto que, por supuesto que está siendo revisado permanentemente, pero en el origen es eso lo que ha regido básicamente la relación entre Dios y el hombre, lo cual lo pone en una situación de alguna manera de dependencia. Es decir, si yo no hago lo que el ministro de Dios me dice, me expongo a que Dios no me dé lo que yo necesito o que me castigue de alguna forma, ¿no? Entonces, esa imagen de Dios proveedor, de Dios sembrador, es lo que de alguna manera nos pusieron como paradigma las religiones tradicionales. Luego viene el concepto que hemos hablado muchas veces, el concepto de mostrarnos el dolor como un castigo divino, ¿no? Nosotros sabemos hoy que las experiencias de dolor son experiencias de aprendizaje que muchas veces hacen que agradezcamos esas experiencias de aprendizaje y sepamos que es parte de la vida. Pero bueno, la religión, con este concepto de culpa y castigo, de alguna manera intenta dominar, o intentó y manejó al hombre con transmitirle el concepto de dolor o de culpa como castigo por sus imperfecciones, por sus malas acciones o por cualquier circunstancia, ¿no? Luego viene la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Una supuesta lucha permanente entre lo que se considera que está bien y lo que se considera que es el mal, y esto personificado, ¿no? Por eso de nuevo volvemos a que el hombre, como tiene de alguna manera una imagen tridimensional y es donde se maneja, siempre busca una imagen de algo, ¿no? La del angelito blanco, o la del diablo, o la del demonio, o la de la persona que lo induce al mal, ¿no? Y de nuevo, volviendo a quien es alguien que te induce, de alguna manera elude su propia responsabilidad frente a las acciones. Entonces, con todos estos conceptos, vamos viendo que esta relación heterónoma que se genera entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, también está esto, ¿no? Que no está dentro de la fe,
va a ser expulsado del reino de Dios. Lógicamente que en esta necesidad del hombre de no estar solo, de pertenecer a una comunidad, de no sentirse excluido, lógicamente que va a tratar de estar dentro de lo que dicen las religiones cuando no es capaz de pensar por sí mismo. Estos son los conceptos que hemos revisado, fuimos revisando con Ricardo, viendo cómo es la relación que se va generando entre las religiones, el concepto de Dios y el hombre. Esta imagen, ¿no?, de Dios entronizado, en la imagen de Dios Padre, de un Dios que está por encima del miedo, por encima del hombre. Luego viene el manejo del miedo, cuestión que es, digamos, son especialistas las religiones, ¿no? Yo digo el miedo que nunca es inocente, parafraseando a un autor catalán, Joan Manuel Serrat, que habla de que frente a las imperfecciones que siente el hombre de sí mismo, lógicamente que siente que nunca es totalmente inocente, y siempre el temor es algo que lo hace, como lo hizo en la antigüedad, comprar bienes materiales, comprar con bienes materiales su lugar en el cielo, ¿no?, como en la época de Lutero. Y bueno, luego viene este concepto que es similar al anterior, ¿no? Quien no se sacrifica por Dios será excluido del reino de los cielos, y esto, bueno, conforma casi toda una filosofía de dependencia de las religiones. Ahora, sabemos que en la realidad actual el hombre y la mujer, libres de estas influencias religiosas, están intentando hace un tiempo pensar por sí mismos. Y entonces, básicamente, cuando hablamos de la justicia de Dios, encontramos los principales cuestionamientos por las diferencias que existen entre digamos, las experiencias humanas y las contradicciones que plantea el Dios de las religiones, ¿no? Es decir, todos somos hijos de Dios, pero algunos tenemos una situación de buena salud, otros tenemos una situación de mala salud, otros nacemos en una situación económica excelente, otros nacemos en una situación realmente muy deplorable, y así podemos hablar de las infinitas diferencias que existen. Por lo tanto, si ese mismo Dios quiere a todos sus hijos, hay bastantes contradicciones que observar dentro de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, allí esto da lugar a que, bueno, se empezaron a abrir muchas personas de los conceptos religiosos e ir buscando por sí mismos. Hay un autor que yo valoro mucho, Viktor Frankl, psiquiatra alemán que vivió en el campo de concentración de Auschwitz y escribió el libro El hombre en busca de sentido. Bueno, habla de que justamente los que pudieron sostenerse en situaciones extremas como los campos de concentración de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, son los que tenían un sentido y los que le encontraban un sentido a la vida, lo cual es muy aplicable también a la vida cotidiana, ¿no? Todos necesitamos un sentido para vivir la vida, pero también Frankl no se queda ahí y busca el sentido último, es decir, el sentido de la trascendencia. Y allí es donde encuentra el concepto de este ser superior, de esta búsqueda del sentido trascendente, que es casi, digamos, una verdad de perogrullo frente a los filósofos y los científicos que buscan con una visión ampliada, ¿no? Hay un concepto que desarrolla Viktor Frankl en otro libro que se llama La presencia ignorada de Dios, de cómo
la intuición es un acto de acercamiento a lo superior, ¿no? Él habla de que esa visión de flash que tenemos en un acto de intuición, en un acto intuitivo, por ejemplo, ese conocimiento de que la persona que acabamos de conocer va a ser alguien importante en nuestras vidas, es porque nos está conectando con algo superior, con algo trascendente, ¿no? Y que el que tiene esa capacidad elevándose por su instinto es el hombre, ¿no? Es el ser humano que tiene una conciencia ética y que puede diferenciarse de los animales, que tiene un instinto general, un instinto que es igual a todas las especies. El hombre es el único que puede ir en contra del instinto, porque de alguna manera tiene la capacidad de tomar decisiones aunque le afecten a sí mismo, si eso es su decisión. Entonces, esa capacidad de decisión lo eleva por sobre el resto de las especies que están en nuestro planeta y también le permiten elevarse y tomar decisiones trascendentes. También podemos citar como, digamos, un nuevo elemento que aparece en el último tiempo de la humanidad, es la posibilidad del acompañamiento de los espíritus en nuestra vida cotidiana, ¿no? A través de esa intuición, a través de el pensamiento volcado a lo trascendente, cómo podemos lograr ese acompañamiento. Y esto tiene que ver, porque tiene que ver con la relación que se genera entre los distintos planos espirituales. No hay un plano directo entre el hombre encarnado y Dios. Los espíritus pueden ser esos intermediarios en el proceso, digamos, ascendente hacia lo más elevado, y también puede ser ese vehículo de lo más elevado hacia el hombre para recibir intuición en los momentos necesarios. Esto nos habla también de una organización mucho más compleja de lo que nosotros podemos imaginar en el universo y entre los seres humanos encarnados y desencarnados. Entonces, ahí vemos que el amor de Dios, y esto tratamos de desarrollarlo durante en un capítulo del libro, cómo es el amor de Dios, cómo se refleja el amor de Dios en contraposición a las religiones que hacen de que se genere un cierto concepto de injusticia entre aquellos que les va bien y les va mal, o aquellos que están sanos o aquellos que están enfermos. El amor de Dios y el valor del amor de Dios se expresa en el proceso de la vida, en las infinitas oportunidades que nos da de evolucionar y de replantearnos la vida y de seguir adelante y de volver a experimentar una e infinitas veces hasta que llegue la comprensión y el desarrollo de la conciencia. Por eso es tan interesante este concepto que figura en el túmulo, en la tumba de Kardec, que dice: nacer, morir, renacer, progresar siempre, tal es la ley. O sea, este concepto de alguna manera resume la posición espírita y también resume el amor de Dios por sus criaturas. En la definición espírita, bueno, esta pregunta, digamos, muy inteligente que hace Kardec, hace que los espíritus le den esta síntesis, ¿no? Donde Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Allí, en esa síntesis, después probablemente Kardec tiene varias influencias donde también Dios aparece como digamos, a lo largo de su obra, ¿no? Hay conceptos en que parecería que Dios toma decisiones individuales,
o habla de penas y de castigos y de culpa, pero en esta definición tan sencilla y tan simple, realmente hay un planteamiento muy evolucionado del concepto de Dios. Yendo a la ciencia actual, yo rescato, citamos varios autores durante el libro porque entendemos que la ciencia se está acercando a la idea de Dios. Pero rescatamos a este científico, este biólogo molecular que se llama Bruce Lipton, y que escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Y hay otro libro también que se llama La biología de la transformación. Allí plantea básicamente que desde la visión de la física cuántica se demuestra que todo es energía, que no existe la dualidad materia y energía, y que en realidad si nos pudiésemos acercar lo suficiente a un átomo, veríamos que el 99,9% es vacío y el 0,01% es energía, pero solamente energía que podemos ver con nuestros sentidos. Y también, lógicamente, que esto no es materia, ¿no? Sino que es energía vibrando. Por lo tanto, podemos pensar que si todo es energía y si el espíritu es energía, si la inteligencia, la voluntad desplaza esa energía, lógicamente que la voluntad puede modificar la energía. Y así como entonces las emociones pueden enfermarnos, nuestra voluntad puede curarnos. Esto está hoy ampliamente demostrado por la ciencia y son paradigmas antiguos que se van rompiendo, ¿no? Esto del dolor como castigo, de la culpa, ¿no? Y de cómo empieza a cambiar el concepto y va de la culpa a la responsabilidad, ¿no? Porque si nuestra voluntad puede modificar las conexiones neuronales, por ejemplo, para cambiar hábitos, como está comprobado, ¿cómo no pensar también en la existencia de una inteligencia creadora, ¿no? La inteligencia es lo que de alguna manera, la inteligencia, la coherencia, la justicia, está presente en toda la cadena, digamos, de la creación. Solo es cuestión de que logremos entender cómo funciona. Y esto, los postulados de los espiritualistas y de los espíritas están siendo comprobados por la ciencia actual. Esto es lo que de alguna manera estamos tratando también en el libro de acompañar con mi compañero Ricardo. Como dice este científico inglés, James Jean, que dice: a los científicos el universo se nos parece menos a una máquina y más a un sistema de pensamiento, ¿no? Fíjense qué interesante. Y luego citamos a David Goswami, científico hindú que actualmente trabaja en Estados Unidos, y que fíjense lo que dice en ese libro, que también recomiendo, que se llama Dios no ha muerto, parafraseando a quien dijo, a Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, dice: la realidad manifiesta, el mundo de nuestras experiencias interiores y exteriores, es gobernada por una intencionalidad central: permitir a la conciencia cuántica, Dios, experimentar sus aspectos más sutiles, los arquetipos supramentales, como por ejemplo el amor en su manifestación más gruesa. Interesantísimo cómo este científico llega al concepto de esa intencionalidad central, la conciencia cuántica. Allí está yendo la ciencia, a explicar a Dios a partir de los nuevos descubrimientos. Entonces, en los nuevos paradigmas de la espiritualidad, y con esto voy terminando, encontramos que
Dios existe y es para todos, crean o no crean. Que Dios no castiga, sino que brinda infinitas oportunidades. Y allí está el concepto de justicia divina. Allí se allana el camino para todos. Que existe una ley de causas y efectos, pero es una ley que opera con misericordia y donde la voluntad trabaja y no es una ley del talión como era el concepto de las viejas religiones. Que la reencarnación, hoy como la entendemos, es el método de la evolución, porque nos permite infinitas experiencias de distintas formas. Desaparece el concepto de género, desaparece el concepto de raza, desaparece el concepto de más o menos oportunidades, y allí está el espíritu en evolución, tratando de aprender en cada una de sus experiencias, tanto en este plano como en otros. Luego viene la libertad para evolucionar, o lo que llamamos el libre albedrío, que en la medida que vamos siendo más conscientes, vamos tomando cada vez más decisiones por nosotros mismos y vamos accediendo a niveles de información y de conciencia más elevados. Por lo tanto, podemos tomar decisiones más acertadas. Y finalmente el concepto de que la concepción de Dios, entendemos, y lo entendimos con Ricardo a través de todo el tiempo, termina siendo a la vez personal y a la vez universal. ¿Por qué? Es personal porque cada uno lo entiende de acuerdo a su propio saber y entender, al nivel evolutivo que tiene. Pero también es universal porque entendemos que lo que llamamos Dios, esa inteligencia suprema, ese ser superior, que no es un ser antropomórfico, sino que es una gran energía que nos abarca, no puede ser diferente para judíos, católicos, espíritas, sino que es para todos igual, solo que lo entendemos de una manera diferente. Y ensayamos una definición, apenas, digamos, un esbozo, que dice que podría ser Dios, esta inteligencia sobrenatural, con capacidad creativa y características inimaginables, que precede, fundamenta el todo y da sentido a la vida. Bueno, con esto dejo mi lugar a Ricardo para que desarrolle su parte. Así que bueno, muchas gracias. Lindo. Gracias. Obrigada, viu, Dante? Excelente. Vamos apresentar o Ricardo, que também todos conhecem, mas vamos lá. O Ricardo é servidor público, bacharel em Direito e licenciado em Filosofia. Expositor espírita, articulista do Jornal de Cultura Espírita Abertura, ex-presidente do CPDOC por 2 mandatos, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, e atualmente presidente da CEPA Brasil. Foi também, no mandato anterior, diretor de estudos do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Coordenou a Comissão de Estudos e temário do 21º Congresso Espírita Pan-Americano, realizado no Brasil no ano de 2012. Foi organizador, juntamente com Ademar Artur dos Reis, do livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. E é um dos organizadores da coleção Livre Pensar, Espiritismo para o século XXI. Então, essa é a parte formal, mas que eu não posso deixar de concluir que ele é um grande amigo, uma pessoa muito querida e amada por todos nós. Ele é marido da Luciana, que eu particularmente chamo ela de Maga,
porque ela faz tantas mágicas dentro dos nossos pedidos. Só ela consegue realizar tudo que a gente pede para ela. E pai da Sofia, que também é uma mocinha linda, incrível, super inteligente, também no movimento espírita, e que a gente ama muito. O Ricardo, de todos nós, eu acho que é o mais sereno, o mais ponderado, é o nosso filósofo verdadeiro, que ensina a filosofia, que vive a filosofia espírita e está sempre nos ensinando com uma calma, com uma tranquilidade, com esse espírito de luz que está entre nós e que a gente está muito feliz, não só por ele ter escrito o livro, que era uma tarefa bastante difícil, mas principalmente por fazer parte da organização dessa coleção, que é um marco na história da CEPA e, para nós espíritas, muito importante, e que eu agradeço profundamente a sua disposição, o seu trabalho e o seu profissionalismo dentro do movimento espírita. A palavra é toda sua, meu amigo querido do coração. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder participar desse evento, com tantos amigos queridos, com tantas pessoas que temos convivido ao longo dos anos. Fico pensando cada vez mais, a cada dia, o quanto que tenho aprendido com esses companheiros de ideal durante tantos anos, né, que já estamos juntos. Alcione, minha querida, eu quero dizer que eu agradeço demais suas palavras, as recebo com muito afeto, com muito carinho, e digo para você que você é uma querida amiga que mora no meu coração. Eu quero também, antes de iniciar, eu quero agradecer a presença de todos a esse evento da CEPA Brasil. É um evento importante, no sentido que estamos aqui lançando um dos livros da coleção Livre Pensar, Espiritismo para o Século XXI, que é uma iniciativa da CEPA, Associação Espírita Internacional, e do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Quero iniciar também agradecendo ao meu companheiro de viagem neste livro, que é Dante Lopes, que tive o prazer de conhecê-lo mais profundamente, tive o prazer de trocar maiores ideias e reflexões com esse grande companheiro da Argentina, que hoje posso dizer, considero um amigo do coração, um amigo com que compartilho ideais. E tive a honra, né, de confeccionar essa obra, de realizar essa obra junto com esse companheiro, com o qual aprendi muito também. Eu vou fazer uma síntese muito breve a partir dos capítulos do livro, uma reflexão breve, a partir dos capítulos do livro, para que nós tenhamos uma ideia da proposta e das reflexões que estão ali contidas. O capítulo 1º do livro indaga, faz uma questão, digamos assim, shakespeariana, né? Crer ou não crer? Eis a questão. De fato, no mundo contemporâneo, desde que Nietzsche, o grande filósofo alemão, disse que Deus estava morto, né? Esta é uma questão muito importante para nós no campo da ciência e da filosofia. Muitos cientistas e muitos filósofos do mundo contemporâneo consideram, talvez a maioria, esta uma questão superada e que não deve fazer parte dos temas filosóficos ou científicos da atualidade.
quase que um tema medieval. Muitos pensadores do campo da ciência e da filosofia pensam na atualidade. No entanto, para nossa alegria, como nós vimos na exposição do Dante, outros pensadores de igual competência não pensam exatamente desta forma, de que este é um tema superado. Porque o problema do ser, o problema da realidade, o problema do universo, de sua origem, de sua causa profunda, ainda está presente. Ainda é passível de indagação. Existe uma questão em filosofia, quando nós começamos a estudar filosofia, que exemplifica bem o nosso problema, que é a questão que diz o seguinte: por que o ser e não apenas e tão somente o não ser? Eu acho maravilhosa essa questão. Por que o ser e não apenas e tão somente o não ser? Por que não o nada? Por que há o ser? E quando nós questionamos a respeito da realidade, da existência do ser, necessariamente nós temos que questionar sobre a origem desse ser, sobre o fundamento, sobre o sentido desse ser. Então, nesse sentido, eu e Dante não consideramos esta uma reflexão ultrapassada, não consideramos essa uma reflexão superada, de modo algum. É uma reflexão, sim, pertinente na atualidade, porque o mistério do ser, a razão do ser, o fundamento do ser, o fundamento da realidade ainda está para ser descoberta. Muitos não se contentam com a explicação de que o ser é um produto do acaso. O ser é um produto do aleatório, do casual. Muitos não se contentam. Ainda mais quando consideramos que este ser, esta realidade, este cosmos, esta natureza, ela possui leis naturais, leis que geram a vida, leis que, em muitos aspectos, são leis harmônicas. Basta ver a origem da vida no planeta, que da inconsciência fomos para a consciência, da não inteligência para a inteligência, do simples para o complexo. Então, o mistério da vida também nos convoca a pensar sobre a questão de Deus, do ser. Quando nós elaboramos a nossa reflexão, nós pudemos verificar inicialmente que existiram várias ideias a respeito de Deus na história. No capítulo 2, nós refletimos sobre algumas ideias de Deus na história. Fomos bem, como é que eu posso dizer, econômicos. Colocamos apenas algumas ideias de Deus na história, porque o assunto é vastíssimo. Mas o pouco que colocamos ali deu para verificarmos o quanto que o ser humano, desde os seus primeiros momentos no mundo, no planeta, tem uma intuição de um poder maior, de uma força suprema, de uma força maior. Desde os primeiros momentos do ser humano no mundo, desde os homens ditos primitivos, que não faziam parte da civilização, que faziam parte da pré-história. Nós vemos ali uma reverência, um sentido de uma reverência a um poder maior, seja ele um poder ligado à natureza, seja um poder ligado às forças naturais, enfim. Então, vemos também na história toda uma evolução da ideia de Deus. Desde uma ideia de Deus extremamente antropomórfica, que podemos verificar, por exemplo, no politeísmo greco-romano, há uma ideia mais abstrata de Deus, mais filosófica, mais racional, que podemos verificar, por exemplo, nos pensadores do iluminismo e no próprio espiritismo, com a sua definição, com o seu conceito, com a sua aproximação da ideia de Deus. Gosto muito desse termo colocado pelo amigo Dante. Isso aqui é uma aproximação, não é uma definição.
definir Deus é impossível, né? Porque Deus escapa às possibilidades da razão humana, porque estamos aqui falando do infinito, estamos falando aqui do todo, né? E nós somos condicionados no tempo e no espaço através do nosso equipamento cerebral. Então, nós podemos elocubrar, pensar, refletir, mas nós não podemos ter um conceito do objeto Deus. Deus não é um objeto para o ser humano. Ele escapa a toda a possibilidade, não é um objeto como é uma fórmula química. Ele escapa a esse tipo de análise. Então, vemos na história esse desenvolvimento da ideia de Deus de forma bastante interessante, como eu falei, desde uma ideia bastante antropomórfica, daqueles deuses que atuam na vida humana, a um Deus mais filosófico, compatível com a expressão das leis naturais. E passamos também pela ideia cristã, judaico-cristã de Deus. E a ideia cristã, judaico-cristã de Deus, primeira ideia do judaísmo de Deus, se enquadra como uma novidade no mundo antigo, rompendo com o politeísmo, mas ainda mantém características antropomórficas. É interessante isso. A ideia judaica de Deus, ela rompe com o politeísmo, mas ainda mantém características antropomórficas, como sendo aquele Deus que fez aliança com o povo em particular. É muito interessante essa característica antropomórfica da divindade que existe no mundo judeu. E no judaico-cristianismo, com a inovação do pensamento cristão, né, vamos ter outras novidades. Uma delas é de que Jesus é uma expressão da própria divindade, que falarei mais adiante. E a ideia de Deus no Espiritismo? Isso aqui é importante. No Espiritismo, há uma ideia de Deus. Isso aqui é importante. O Espiritismo defende a existência de Deus. O Espiritismo, enquanto filosofia espiritualista, não é ateu. Ele defende a existência de Deus. Isso aqui é muito importante. Ainda mais quando hoje nós estamos buscando um processo de atualização do Espiritismo, né? E muitos colegas com uma reflexão inteligentíssima questionam se a ideia de Deus ainda pode fazer parte dos aspectos, princípios fundamentais do Espiritismo. Questionamento absolutamente legítimo. Porém, penso que sim, né? que Deus, ou melhor dizendo, necessariamente faz parte, a ideia de uma inteligência suprema, nesse sentido, causa primária de todas as coisas, pode ser considerada, sim, um dos princípios do Espiritismo. Então, a ideia de Deus está presente no Espiritismo, né? Como disse o Dante em sua exposição, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec indaga inteligentemente o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Allan Kardec foge de uma pergunta antropomórfica sobre o problema. Ele não pergunta quem é, no sentido de que seria revelado que seria uma pessoa, mas sim o que é Deus. E os espíritos trazem, do meu ponto de vista e do ponto de vista do meu amigo e companheiro do livro, uma resposta muito inteligente e uma resposta que está compatível com o desenvolvimento filosófico do período. Como eu mencionei, os filósofos iluministas já haviam desenvolvido uma ideia semelhante à que está lá no Livro dos Espíritos. Bom, quando nós falamos de Deus, nós temos que perguntar para nós, né, a grande pergunta é, ora, se Deus existe, quais são os elementos constitutivos da realidade? E o Espiritismo tem uma resposta precisa e nós vamos ver isso na nossa reflexão no livro, né? Para o Espiritismo, os elementos constitutivos da realidade é como se a realidade fosse, vamos imaginar uma construção, né? E quais são os blocos que constituem essa construção, né? Segundo o Espiritismo, os blocos que constituem esta construção, que é o universo, que é o ser, são três. Deus como a grande causa primária e primeira de todas as coisas, como o fundamento que dá sentido, dá causa e dá sentido, o espírito e a matéria. Muito importante aqui a gente analisar um outro aspecto que o Espiritismo se distancia do materialismo, propriamente dito, que para o materialismo, e o ateísmo, no caso, juntamente com o ateísmo, o universo ele é produto do aleatório,
Ele não tem uma causa original inteligente, certo? E a matéria é o único elemento da realidade. Esta é a visão materialista. Na visão espírita, não. Existem 3 elementos da realidade: Deus, espírito e matéria. Isso aqui é importante, como os grandes blocos constitutivos e que servem como base da construção do universo. Então, o espiritismo é dualista, no sentido que considera a existência do espírito e da matéria, e não apenas, como os materialistas, como eu disse, consideram apenas a existência da matéria. Uma outra questão importante quando a gente fala sobre a ideia de Deus é a questão de um tema que é muito importante, que é muito discutido, né? Que é o tema do amor de Deus. As religiões, em especial o cristianismo, falam que Deus é amor. João, o apóstolo João, fala: Deus é amor. Deus é amor. Só que quando olhamos para a realidade, nós vemos tantos problemas, né? Tantos que sofrem, né? Mesmo na concepção cristã, né? Deus é justiça. Então, a ideia de amor e justiça são ideias fortíssimas que existem, ligadas à ideia de Deus. E aqui está um risco muito grande para nós espíritas, de fazermos uma ideia de amor e justiça conforme tradicionalmente as religiões o fizeram ao longo do tempo, né? O espiritismo tem uma outra concepção para compreender esse amor e justiça divinas, que não é exatamente essa ideia, por exemplo, no campo da justiça, a ideia de pecado e castigo, e de amor no sentido da preferência de Deus por uns e não por outros, digamos assim, né? São ideias muito confusas a respeito desses atributos que atribuímos a Deus, que seriam o amor e a justiça. E a ideia de amor e justiça vai estar ligada fundamentalmente no espiritismo. Isso aqui é uma das coisas mais importantes da concepção espírita do problema. A ideia de lei natural. Não há intervenções de Deus de forma antropomórfica, como se fôssemos, eu costumo dizer, peças de um jogo de xadrez na realidade. A lei natural é a expressão de Deus. E nós vivemos inseridos no processo da lei natural. Aquela frase que Dante trouxe de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda, não tem nada de mágico. É tão natural quanto colocarmos uma semente na terra e ela brotar. Então, nessa concepção espírita, e aqui nós tentamos resgatar isso no nosso livro, a ideia de lei natural é central. Deus não pune alguns, não ama alguns em específico. Ele ama a todos. Ama a todos no sentido de que dá oportunidade a todos de evoluir através do tempo e do espaço. É nesse sentido que ele ama a todos. Através das reencarnações sucessivas. Assim, podemos falar numa providência divina, é justamente essa. De que, ao longo do processo evolutivo de nós, enquanto espíritos imortais, no tempo e no espaço, venceremos. Esta é que é a questão. Venceremos. Venceremos em que sentido? Atingiremos a sabedoria, o amor, em sua completude. É uma visão extremamente otimista e positiva que o Espiritismo nos traz. De que, no processo evolutivo, ao longo do processo evolutivo, vamos adquirindo mais maturidade e vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Eu sempre gosto de dar o exemplo da semente e da árvore. Somos sementes que vão se desenvolvendo como uma árvore ao longo do tempo. Um dia seremos uma árvore cheia de flores, frutos e sombra para oferecermos à humanidade. Quando tratamos o tema Deus na cultura judaico-cristã, não há possibilidade de não falarmos de Jesus de Nazaré. Ainda mais na cultura espírita, em que existe uma centralidade, em especial no pensamento espírita religioso, na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas não apenas no movimento espírita, no espiritismo religioso. A civilização ocidental, Jesus de Nazaré tem uma centralidade. E nas religiões em geral,
ou melhor, no cristianismo, em específico, melhor dizendo, Jesus é uma expressão da divindade que encarnou na Terra. Isso aqui é importante. E, muitas vezes, no campo dos espíritas, propriamente ditos, muitas vezes enxergamos Jesus quase como a própria divindade. Tamanha centralidade que ele ocupa na estrutura da filosofia espírita. Agora, dentro de um conceito que penso mais adequado do ponto de vista espírita e da proposta de Allan Kardec, Jesus não é Deus. Ele é um irmão mais velho em evolução, que evoluiu, como todos nós, partindo do estado simples e ignorante até atingir aquela culminância espiritual importante que ele atingiu há 2000 anos atrás. Então, Jesus é um irmão, não é Deus encarnado na Terra. Isso aqui é muito importante para nós termos em mente. E tentarmos resgatar, de um ponto de vista de um espiritismo contemporâneo, uma ideia de Jesus mais equilibrada com o processo da realidade natural, com a realidade natural como um todo. E, finalmente, indo para a conclusão, né, nós abordamos que nós precisamos, quem sabe, é uma reflexão que nós propomos, uma nova concepção de Deus. Uma nova concepção de Deus. Estamos acostumados a pensar num Deus que pune, num Deus que protege a uns e não a outros, no Deus dos exércitos, no Deus que protege um povo em específico. Então, trazemos uma reflexão de que talvez seja interessante começarmos a tentar uma nova concepção a respeito deste poder maior, que nós praticamente nada sabemos, né? Nós temos mais intuições do que racionalizações deste poder maior. Não, e as intuições nunca devem ser desmerecidas, né? Todos os povos tiveram ao longo da história essas intuições. Então, propomos na nossa obra de que talvez precisamos realmente de um novo olhar, um olhar mais otimista, um olhar mais compatível com as leis da natureza, que não seja um olhar tão sofrido, tão triste, como aquele olhar que existe, né, de como se Deus fosse um grande olho a nos vigiar, né? Nós estamos no processo de evolução, né? E nossos equívocos não são pecados, infrações contra Deus, né? Nossos equívocos são decorrentes da nossa imperfeição, que estamos em uma caminhada de aprendizado. Quando erramos, não cometemos uma infração contra Deus, um pecado contra Deus, mas sim, quando erramos, realizamos, deixamos claro a nossa imperfeição. É lógico que o Espiritismo nos convida sempre ao acerto e tendo o erro, o equívoco como um aprendizado. E nós concluímos o nosso trabalho dizendo que, sim, para o Espiritismo, Deus é um princípio importante. Deus não de forma antropomórfica. Aqui já deixamos claro que não é esta a nossa visão a respeito de Deus, mas sim como um grande fundamento, uma causa primária, uma inteligência, um fundamento para o ser, para a realidade, né? Se não podemos provar a existência de Deus, que lá no Livro dos Espíritos ainda existe o termo prova. Não temos que falar mais em provas da existência de Deus, segundo pensamos. Deus não é um objeto para ser colocado num laboratório, então não podemos fazer prova à moda da ciência, mas podemos refletir. Mas se não podemos falar em provas da existência de Deus, pelo menos nesse momento histórico, né? Quem sabe um dia, não sei, né? Apesar que considero o desafio, talvez o maior desafio, como é que nós vamos provar, né, a origem do infinito? Mas que bom, né, se um dia conseguíssemos, né? Mas, certamente, se não podemos provar, existe sim uma razão, um raciocínio, uma lógica para compreendermos que é muito difícil crermos que o nada pode gerar alguma realidade, que o nada pode ser gerador do ser, né? Que o ser pode ser produto do acaso, né? Quando vemos as leis da natureza, que denotam
uma inteligência natural. Então, nós dizemos que este tema ainda é inconcluso para o mundo da ciência e da filosofia na atualidade, mas não é um tema desprezível, é um tema importante, e o Espiritismo defende a existência de Deus sob uma nova perspectiva. Existem, e é bom a gente dizer que existem algumas linguagens nas obras espíritas que denotam um caráter antropomórfico a respeito de Deus. É curioso isso. Mas, ao mesmo tempo, temos algumas aproximações de definições, de conceitos, que nos levam a um pensar a respeito de Deus numa perspectiva mais ampla. Então, se eu fosse resumir a ideia mais importante, que na minha visão, creio que é a visão do meu querido Dante também, que existe na obra espírita, a expressão mais importante é aquela da primeira questão, da resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos. Ali nós temos uma ampliação, até para chegar naquela citação do James Dean, que é o físico inglês que Dante mencionou, né? Que o universo mais se parece a um sistema de pensamento, né? E está aberto o tema Deus. É essa a nossa mensagem que eu e Dante procuramos colocar. Muito obrigado pela atenção. Lindo. A gente que agradece a apresentação dos dois. Os dois ultrapassarem muito o horário, mas a gente tinha ânsia de ouvir o que vocês tinham para nos dizer. Então, eu vou pedir a todos os presentes, se tiverem alguma pergunta, por favor, façam no chat. E vou pedir para serem bem objetivos, para a gente não ultrapassar o nosso horário, que eu gostaria de terminar às 17h30, horário de Brasil. Bom, enquanto as pessoas vão escrevendo, eu gostaria muito de agradecer a presença dos amigos da Venezuela, da Guatemala e da Espanha, e, claro, da Argentina. Nosso muito obrigada. E aos nossos amigos brasileiros que estão aqui em peso, muitíssimo obrigada. Crispim, estou esperando você escrever para que eu possa perguntar. Enquanto isso, Alcione, tem um comentário do Homero, se você quiser ler aí no chat. Eu ia só fazendo uma perguntinha também para esquentar, mas o Homero diz o seguinte: o ser e o nada não é. Portanto, parece equívoco entender que Deus somente como uma questão de fé de interesse único das religiões. Deus, ou o ser, é uma questão epistemológica, o fundamento do que é, o sustentáculo do conhecimento. Felizmente, parece que aos poucos a ciência está começando a entender Deus. Obrigado, Homero, pela sua citação. E eu gostaria de perguntar ao Dante como foi para ele trabalhar com as considerações que o CPDOC fez ao texto. La verdad que la experiencia, como decía antes, al principio me costó aceptarlo porque es un tema muy, muy profundo. Y el segundo desafío fue escribirlo en parcería con Ricardo. Pero la verdad que al final de la experiencia debo decir que es fantástico, porque primero aprendí mucho, me obligué a leer, aprendí mucho de Ricardo. La verdad que es una persona con un conocimiento muy, muy profundo, con una capacidad de flexibilidad y de entender. No es fácil escribir un texto entre dos personas que tienen culturas distintas, formas de ver las cosas distintas. Coincidimos, sí, muchas veces en la esencia, en los conceptos, esto es lo central,
pero la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para mí, muy, muy interesante, un aprendizaje, y bueno, la verdad que hoy agradezco profundamente al CEPEDOC, al CEPA, este ofrecimiento, porque fue realmente muy, muy interesante. Y la verdad que le agradezco mucho a Ricardo el afecto, la paciencia, insisto, la flexibilidad, ¿no? Porque hay que tener flexibilidad también para poder entender las diferentes formas de ver las cosas. Así que no, nada, muy contento, muy contento. Muito obrigada. Mauro, querido, eu vou pedir para você escrever no chat o que você deseja falar, por favor, porque senão nós não vamos conseguir manter o tempo. E o Cavour, então, faz duas perguntas, né? Ricardo e Dante, vocês falaram sobre o amor de Deus, ou como Deus revela seu amor pelas leis naturais. No entanto, tem uma reflexão que o Deus que os ocidentais se acostumaram foi o Deus da guerra. Só lembrarmos das punições no judaísmo, cruzadas, Inquisição e etc. Na vida prática, face a face com outras pessoas, que propostas vocês oferecem para promovermos o Deus do amor? Eu vou pedir para o Ricardo iniciar, por favor, que o Dante acabou de falar, assim ele vai pensando. Ricardo, por favor. Cavour, excelente questão, muito obrigado. De fato, você tem razão. O Deus da guerra é o Deus que tem sido... Só um minutinho. Rita, nós estamos te ouvindo. Isso, isso pega o meu raciocínio um pouquinho. Desculpa. Pode começar de novo, se você quiser, Ricardo. Então, de fato, o Cavour, o Deus da guerra, né, eu me lembrei aqui de uma frase do apóstolo Paulo, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu compreendo com o que ele quis dizer, né? Mas, infelizmente, essa frase muitas vezes tem sido tomada ao longo da história de uma maneira sectária, né? Que eu tenho Deus que está comigo, não está com você. E aí eu vou para o combate contra você, né? Lógico que não é o caso do apóstolo Paulo, que era alguém que compreendia a questão do amor, enfim, não é isso que eu estou dizendo. Mas, de qualquer forma, existem interpretações que são históricas a respeito deste Deus, esse Deus dos exércitos, que é o Deus do Antigo Testamento, que está dentro dessa tradição judaico-cristã que nos trouxe até hoje, né? Nós temos essa tradição até hoje, né? E aí você me pergunta, como do ponto de vista prático nós podemos ter uma nova concepção de Deus, né? Difícil questão, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista espírita, né, eu acho que passa, na minha humilde reflexão, eu acho que passa pela naturalização da vida, pelo amor à vida, pela reverência à vida. Nós somos, ao mesmo tempo, ao longo da história, nós somos acostumados à reverência ao milagre, ao sobrenatural, às coisas, digamos, maravilhosas, né? Mas eu acho que, se nós começarmos a educar o nosso pensamento e o nosso sentimento para amar a vida na sua singeleza, na singeleza da sua naturalidade, aqui é que eu acho que está a grande questão. Nós veremos que já ali, né, existe um livro famoso de Camille Flammarion, que é Deus na Natureza, né? Eu acho lindo. Nós podemos encontrar esse poder maior, né, que não como um poder mágico, mas como um poder de fertilização, de criação nas obras da natureza. Então, eu penso que, para a gente se livrar desse pensamento do Deus da guerra, né, a gente
possivelmente, através até de uma reflexão espírita, podemos ir em direção ao amor à vida, à naturalidade da vida como ela é, né? A morte não é um mal, não é um castigo. A doença não é um mal, não é um castigo. Tudo isso faz parte da vida, né? Nós acostumamos, ao longo da história, a interpretar a morte como um mal, como um castigo, né? A própria doença. Mas tudo isso faz parte do processo natural da vida, né? E nós é que ainda, no nosso condicionamento, que ainda está muito centrado no eu, no nosso ser, né? Esse ser material tão pequeno que ainda somos e condicionado, né? Nós nos apegamos à matéria, nos apegamos à vida de uma forma que esquecemos que existem os processos naturais da própria vida. Então, eu acho que esse seria um caminho, Cavour, né? E eu acho que no Espiritismo nós temos ferramentas para isso. Obrigada, Ricardo. Dante, quer completar alguma coisa? No, concuerdo plenamente con lo que dice Ricardo. Yo quería decir, pensaba en esto, ¿no? A mí me parece que nosotros hicimos un trabajo con Ricardo de mucho tiempo y muy pensado, muy elaborado, y los invitamos a todos a que lean el libro no es muy largo, y que nos hagan comentarios, porque la verdad es que las devoluciones que nos pueden hacer pueden ser muy ricas para nosotros, que estudiamos el tema y que profundizamos, pero que no tenemos toda la verdad ni todos los conceptos. Por eso mi pedido va en ese sentido, ¿no? Que puedan leerlo, está en la página de CEPA, tanto en portugués como en español, y nos hagan alguna devolución. Si les sirvió, si pueden agregar algo, si hay algún concepto que lo consideran equivocado, para revisarlo, porque el nuestro es un conocimiento en constante creación, ¿no? Así que, bueno, quería hacer esa invitación. Obrigada. Uma pergunta de Mileide diz o seguinte: se Deus é um sistema de pensamento e, portanto, é energia, se pode dizer que é um espírito muito elevado, etéreo, muito acima dos outros espíritos, como Jesus, por exemplo? E vou pedir para o Dante responder. Homero hace la pregunta. Homero. Não, Mileide, da Venezuela. Mileide, hola. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, yo creo que por la necesidad que tiene el ser humano, busca asemejar a conceptos que podemos, digamos, abarcar con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento. Así como las religiones tradicionales, hoy nosotros, nuestro nivel de entender, entendemos que invirtieron el concepto y dijeron, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, y creemos que fue al revés, el hombre se imaginó a Dios con la imagen antropomórfica. También esto sería simplificar, es decir, pensar que Dios es un espíritu superior, de alguna manera es también asimilarlo a nuestros conceptos de este momento y de este plano. No podríamos aseverar, como bien dijo Ricardo antes, ¿qué es Dios? No podríamos darle una forma, un contenido, una imagen. Todavía creo que está lejos de nuestra capacidad de poder entender cuál es esa forma. Si estamos todos dentro de ese proceso, si es una gran energía que contiene todo, que está en constante evolución, simplificarlo a que es un espíritu superior es similar a decir que es un ser humano superior. Eso es lo que yo entiendo. No sé si Ricardo podrías agregar algo. El micrófono. Eu concordo com o Dante, né?
assim, é uma visão. Em primeiro lugar, as palavras são sempre insuficientes. Isso aqui é importante. Se é preciso usar uma palavra, eu vou dizer uma palavra que eu gosto, que, pelo menos para mim. Eu acho que a ideia de Deus está ligada à ideia de um sentido. Existe um sentido para a realidade. Agora, o que é efetivamente, eu também vou nesse raciocínio que Dante colocou. Ainda essa ideia está dentro dos nossos condicionamentos, né? Essa ideia de se imaginar como se fosse um espírito superior. Eu acho que a resposta certa, se é que há a resposta certa, nem vou dizer a resposta certa, mas uma resposta que pelo menos pode nos levar a um diálogo, é que essa ideia de Deus nos leva à ideia de um sentido, né? De que existe um sentido originário, e quando a gente fala em lei de evolução, que existe um sentido finalístico também. Isso aqui é importante, né? A ideia de finalidade, ela está descartada no mundo contemporâneo, tá? Mas, assim, se a gente está falando de evolução, como o Espiritismo propõe, nos leva a uma ideia também finalística, que a gente, em filosofia, chama teleológica, né? Então, o termo que mais me agrada quando eu falo sobre Deus é essa ideia, existe um sentido maior. Agora, o que é efetivamente? A gente até brinca na nossa obra, né, Dante? De que muitos falam em nome de Deus hoje, né? E digo mais, muitos ganham muito dinheiro com essa história. O que é triste, né? E manipulam, isso fica muito bem claro na nossa reflexão, né? Essa ideia está sendo extremamente manipulada, sempre foi e ainda continua sendo, infelizmente, quando é um grande problema filosófico para o ser humano, né? É basicamente isso que eu queria acrescentar. Ok. Então, eu vou fazer agora a última pergunta, é do Mauro. Vou começar, então, pelo Ricardo. Ele pergunta o seguinte: amigos, este livro se torna obrigatória referência para os estudos filosóficos de Deus, na busca de descobrir Deus na natureza, inteligência suprema, mas não antropomórfico. Como podemos revisitar os atributos de Deus retomados e discutidos por Kardec? Sou eu primeiro, Alcione? Por favor. Kardec coloca, né, como atributos da divindade lá, e ele segue no Livro dos Espíritos, imaterial, é soberanamente justo, soberanamente bom. Tudo que Kardec coloca ali está dentro da linguagem humana, né? Tudo aquilo é o que, digamos assim, um pensamento mais abstrato do ser humano pode chegar, tá? E não é um raciocínio desprezível, não estou dizendo isso, tá? Ali nós temos uma reflexão interessante, importante, né? Que é compatível com que o pensamento filosófico ao tempo de Kardec chegou ao tempo da história, tá? Agora, eu acredito, Mauro, que isso aqui é engraçado, são crenças, né? Que a gente vai ter uma maior ideia desse sentido maior da realidade a partir da pesquisa científica mesmo, tá? Na medida que nós vamos descobrindo a complexidade da natureza, a complexidade do cosmos, os cosmos, né? Os multiversos, né? Nós vamos dizer, olha como esta realidade ela é engenhosa, né? Ela é engenhosa, né? Como essa realidade ela é complexa. Então, nós vamos tendo uma ideia maior da complexidade, né, dos processos da natureza. E isso vai cada vez mais engrandecer a nossa ideia de Deus, né? Não sei se um dia atingiremos a uma ideia de Deus, né, que seja demonstrável. Mas, na medida que nós estudamos os processos da natureza, eu acredito muito nisso, né? Nós vamos tendo uma intuição, né, no sentido de que, olha, a realidade ela é muito complexa para ser produto do acaso, né? E eu acho que essa é uma ideia muito generosa e possível para nós, seres humanos, em termos de pensar
o que seria, né, na linguagem do Kardec, os atributos, né? Como é que eu vou pensar os atributos de Deus, né? Isso é uma mera especulação, né? Mas, assim, na medida que nós estudamos a natureza, e Kardec fala isso também, né? Se revela ali, né, uma inteligência dos processos. Uma inteligência dos processos muito importante. E aí, cada vez mais, eu gosto muito quando os físicos quânticos dizem isso. Não é a matéria que produz a consciência, é a consciência que produz a matéria. Alguma coisa, eu não sou especialista em física quântica, mas o pouco que li, eles trabalham num sentido inverso, que a realidade não vem não é no sentido que o materialismo nos explicou. Matéria produz consciência, mas que é a consciência que depois vai produzindo a realidade material. Isso é fantástico, né? Então, acho que ainda temos que muito aprender, e eu acho que o caminho, Mauro, o caminho é o estudo da natureza, a complexidade natural, vai nos mostrando a grandiosidade que é o ser e a realidade. Excelente, Ricardo. Dante, querido, você quer fazer Sí, alguma brevemente, colocação? sí. Es tan complejo y dinámico el concepto y el tema que ponerlo en palabras a veces hace que se minimice el tema en sí. Por eso antes decíamos, al principio se lo veía como Dios, como antropomórfico, podemos tender a verlo como espíritu mórfico o espirimórfico, y también con el mismo concepto queremos asignarle atributos. ¿Por qué? Porque antes se lo habían asignado, entonces volvemos a querer pensar. Pero concuerdo que es tan dinámica, es tan dinámico y tanto lo que nos falta conocer de la naturaleza, de las leyes y de la evolución, que creo que todavía falta mucho para entender el concepto de Dios. Y que en la medida, por eso creo que tampoco hay que desesperarse y dar por terminado el tema. Hoy lo comprendo y me sirve para evolucionar, me sirve para ser más feliz, para entender el sentido de la vida y para ver hoy, acá y ahora, que estoy en un proceso evolutivo que es parte de un plan maravilloso. Y esto me tiene que dejar tranquilo, sereno y permitirme vivir feliz. Intentar darle una explicación a todo tal vez nos genera esa ansiedad que provoca el propio sentido de la incapacidad de comprender todo. Así que, bueno, esa es mi reflexión. Muito obrigada. Bom, como todos puderam perceber, temos muito a estudar, muito a refletir, e essa dupla fantástica de Dante e Ricardo nos proporcionam muitos dados, muitos apontamentos para esta reflexão. Então, não esqueçam de baixar o livro Reflexões, o nome é Reflexões sobre a Ideia de Deus, né? Reflexões sobre a Ideia de Deus, nos sites da CEPA, www.cepainternacional.org, e para os brasileiros, se quiserem, no site do CPDOC, que também está à disposição. Eu queria agradecer imensamente a todos os participantes e queria pedir para o Dante e para o Ricardo as suas considerações finais. Bueno, la verdad que una inmensa alegría verlos a todos, sentirlos también y tener la saudade de poder encontrarnos pronto. Y bueno, agradecerles esta oportunidad del intercambio, que es siempre enriquecedor a través de las preguntas y de este intercambio que es tan hermoso. Gracias por la invitación. Obrigada. Ricardo. Bom, eu quero, só finalizando a reflexão, uma coisa que Milton Medina costuma falar muito, e eu concordo,
que Deus não é objeto de estudo do Espiritismo, é uma reflexão filosófica que está no conteúdo do Espiritismo, sim, mas o objeto de estudo do Espiritismo não é tão metafísico, tão amplo que não possa ser estudado, digamos assim, de forma empírica, como é o espírito e sua comunicação com o planeta Terra através de médiuns. Então, o objeto de estudo do Espiritismo são os espíritos, a comunicação dos espíritos, isso é uma coisa importante. Mas Deus é uma reflexão pertinente, certamente, no âmbito da filosofia espírita. Alcione, você falou no Daniel Torres, não, você não falou na Companheiros da Guatemala. Isso. Quero lembrar que o Daniel Torres fez o prefácio do livro e nós somos muito gratos a ele, né, por ter feito, esse companheiro da Guatemala, ter feito o prefácio do livro para nós. Certo, né? certo. Graças, Daniel. Foi muito gentil ele, excelente a sua reflexão. Rita, eu quero agradecer a sua tradução, né? Você é uma joiazinha que a gente tem com a gente, que a gente vai guardar no coração sempre, que você tanto nos ajuda. Muito obrigado, viu? Quero agradecer a Sandra Regis, que é sempre essa trabalhadora formidável, né? A Regina, que está sempre aí firme, trabalhando, sempre disposta a arrumar todas as coisas. Quero agradecer a nossa Alcione, que é o nosso amorzinho também, né? É uma pessoa tão querida, tão afetuosa, que nos incentiva a continuar essa jornada, né? Quero agradecer a presença de todos. E quero também dizer, para finalizar, gente, que esse livro, independentemente do conteúdo, tá? Ele tem um fator que eu acho que precisa ser considerado, né? E um argentino e um brasileiro conseguiram, num texto único, reproduzir uma ideia. Eu acho isso lindo em termos de comunicação entre as pessoas, né? Dante com a sua cultura específica, eu com a minha cultura específica, nós dialogamos e conseguimos chegar numa harmonia de produzir um texto que pode não ser perfeito e certamente não é perfeito, né? Mas é um texto que traduz aquilo que hoje pensamos sobre o tema. Então, Dante, nunca é demais agradecer essa parceria que eu tive a oportunidade de fazer com você. Eu nunca esquecerei isso. Um grande abraço a todos. Graças, de la mesma maneira. Vamos abrir as nossas câmeras, os nossos microfones e dar um grande aplauso para essa turma, essa dupla maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Gracias. Muchas gracias.